Uma grande figura do cinema slasher e de terror está chegando aqui no canal, um cara que tem um visual icônico e que entrou para a história do cinema. E eu digo isso porque hoje nós começamos a saga, o resumão Sexta-feira 13. E é disso que a gente vai falar hoje. E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Sim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Hoje vamos começar mais uma saga de terror aqui no canal e dessa vez falando de Sexta-feira 13, a saga de Jason Voorhees. Sempre lembrando aqui que aqui no canal a gente já teve a saga Olhos Famintos, que não tinha o quarto filme porque ele ainda não tinha saído. E também tivemos a saga A Hora do Pesadelo, que foi dividido em 2 vídeos porque eram muitos mais filmes, mas a questão é, confere lá que os vídeos ficaram bem bacana e que você vai gostar, principalmente se você gosta de filme de terror, de filme slasher, e se você gosta de Sexta-feira 13, provavelmente você também curte essas franquias. E dando aquele adendo de que essas sagas, esses resumões, eles além de servirem meio que para dar um recap da história, eles também servem meio que como críticas isoladas quando eu estiver falando de cada um dos filmes. E que consequentemente, sim, tem spoilers aqui. E como último adendo aqui, eu só quero falar que Sexta-feira 13 é uma saga de 11 filmes se a gente não contar o Fred vs Jason, que eu vou trazer pro canal quando eu terminar a saga do Sexta-feira 13, porque daí já fez o Jason, já fez o Fred Krueger, aí tá na hora de juntar os dois. Mas a questão é que é filme pra caramba. Se o Fred Krueger foi dividido em 2 filmes, o Jason talvez tenha que ser dividido em mais. Talvez não. Ele será. Então, para isso, eu conto com seu apoio e espero que você goste, beleza? No mais é isso e bora pro primeiro filme! E vamos para o começo, vamos para o ano de 1980 falar de Sexta-feira 13. Um grupo de adolescentes são encarregados de serem monitores do acampamento Crystal Lake, lugar em que anos antes uma criança chamada Jason Voorhees havia falecido afogado no lago. No entanto, enquanto esses adolescentes preparam o acampamento, um por um começa a ser assassinado por uma figura misteriosa. Sexta-feira 13 foi dirigida por Sean S. Cunningham e que na época a intenção do diretor não era fazer nada icônico, mas simplesmente pagar os boletos. Sendo assim, ele usou como inspiração um filme que tinha saído alguns anos antes e que tinha feito muito sucesso. E ao ver esse filme, ele viu que o filme era barato e que provavelmente não era muito difícil de fazer algo parecido. A questão é que esse filme ele se tornou simplesmente o pai dos slashers, que foi Halloween, dirigido pelo mestre John Carpenter. Dessa forma, o diretor pegou Halloween como inspiração, foi e fez Sexta-feira 13, que se tornou apenas um dos maiores marcos e clássicos do terror e slasher. E a questão é que, talvez eu esteja sendo um pouco impopular aqui, mas esse primeiro filme, ele não é lá um grande filme, ele não é o melhor slasher que você vai ver, mas a questão é que ele é um filme muito bem executado e com ótimas referências e influências. Isso porque isso não é oficial que eu tô falando, mas parece que o filme, além de ter as suas influências e inspirações em Halloween, tipo o assassino do filme ser mostrado em primeira pessoa lá o Michael Myers no começo do filme do Halloween, ele aparentemente teve bastante inspiração e referência de um outro clássico do terror, que foi o Psicose. O filme tem uma protagonista falsa, ou seja, um personagem que é mostrado como protagonista, mas que logo no começo já é assassinado. A própria trilha sonora você vê que tem várias semelhanças e que é boa demais, aliás. E você também tem um baita de um plot twist que tem uma mesma base psicológica, cara. Porque aqui em Sexta-feira 13, nós que achamos que é o Jason que tá matando os adolescentes o filme inteiro, somos surpreendidos porque quem é o assassino na real é a Pamela Voorhees, a mãe do Jason. Ela que ficou birutinha da cabeça porque o seu filho foi morto no acampamento e agora jura matar sempre os monitores desse acampamento para que ele nunca mais abra. E você tem algo aqui muito bem executado, complexo até, dela ficar escutando o Jason chamando ela para matar os monitores. Não à toa tem um detalhe que muita pouca gente sabe, que é aquela trilha sonora, aquele shh, 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 ha, ha, ha.
Na verdade, o que aquilo fala é kill, 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 e que faz esse paralelo com o Psicose, porque, queira ou não, Psicose também é um baita filho de mommy issues, né? Filho e mãe. O filme ele foi muito bem executado, era um baita de suspense, tinha ótimos efeitos especiais que hoje em dia dão uma gritada um pouco, mas que foram muito bem feitos pelo mestre Tom Savini e que, além de serem muito bem feitos, serem revolucionários para a época, algo que era meio polêmico é que havia bastante sangue, coisa que não tinha nem no primeiro Halloween lá do John Carpenter. Mas é como eu falei, o filme ele não é perfeito. Ele é um filme que ele deu uma envelhecida um pouco mal, principalmente se você for ver hoje em dia, porque ele é um filme bem lento, ele tem umas decisões meio ruins. Tipo, o filme ele tem várias cenas que são alongadas além do que precisam para ele conseguir atingir os 80 minutos e ser considerado um longa-metragem. Então no começo do filme você tem um carro que tá descendo a rua e vira a esquina e não sei o que lá e a cena nunca corta. Você também tem a protagonista, a Alice, que tem uma cena que ela vai fazer um café e, meu amigo, a cena não acaba nunca. Mas aí, além de tudo, você tem outras coisas que eu não sei dizer se isso daqui foi bom na época, mas que é bem ruinzinho hoje em dia, tipo o confronto final da Alice com a Pamela Voorhees. É algo muito tosco, cara. Chega a ser muito engraçado. Entre outras coisinhas que acabaram não envelhecendo muito bem. Mas vale ressaltar algumas figurinhas do elenco, porque participando aqui a gente tem um jovem Kevin Bacon e a própria Betsy Palmer, que era uma atriz muito experiente fazendo um filme como esse, que manda muito bem aqui. Uma coisa que não tem como discutir é que Sexta-feira 13 é um filme histórico. Eu não acho ele o melhor filme da franquia, eu não acho ele o filme mais divertido, mas ele é competente, ele é único, ele é marcante para a história do cinema, para a história do cinema de terror e para a história do cinema slasher. E como o primeiro filme foi um grande sucesso de bilheteria, isso porque ele custou uma coca e uma coxinha, e arrecadou cerca de 60 milhões de dólares, é óbvio que uma continuação ia chegar. E essa continuação aconteceu no ano seguinte, sim, um ano depois do primeiro filme, que foi Sexta-feira 13, Parte 2. Após os acontecimentos do primeiro filme, Jason agora se tornou uma figura folclórica cuja lenda é contada em acampamentos. Sendo assim, acompanhamos um novo acampamento que, novamente, os jovens passam a ser assassinados por uma figura misteriosa. Sexta-feira 13, Parte 2 foi dirigido pelo Steve Miner, que meio que se tornou uma figura carimbada aí no cinema de terror, fazendo alguns outros filmes desse gênero. E o Sexta-feira 13, Parte 2, ele é interessante principalmente por ter sido filme que inseriu o Jason na franquia e na figura pop no geral. Mesmo que aquele não seja o Jason que a gente conhece, seja o Jason saco de batata. Que pessoalmente eu acho um visual irado, mas que é completamente chupinhado do visual do assassino do filme The Town That Dreaded Sundown. Mas fazer o que, né? Quem ficou mais famoso? Mas mesmo ele tendo esse enorme acerto de você apresentar o Jason, inserir ele agora como assassino, ele teve um grande erro que vai ser repetido mais vezes aqui nessa franquia na real. E esse grande erro foi que ele é uma cópia do primeiro filme. Tipo, não tem o que se discutir. Isso porque a trama, ela é literalmente a mesma coisa de jovens serem assassinados misteriosamente no acampamento. E as mortes, elas são bem parecidas. Aqui, mesmo sendo Jason, o assassino ele também é mostrado em primeira pessoa. As mortes, elas são bem mais devagar. O ritmo do filme também é cadenciado. Isso porque aqui a franquia ainda não tinha adquirido aquela persona do Jason, ser um matador sanguinário a rodos, teletransportar e coisa do tipo. Então as mortes, elas são meio muqueadas, elas são nas surdinhas, elas acontecem aos pouquinhos, que nem no primeiro filme, velho. O filme também teve outros defeitinhos, tipo os efeitos especiais que não foram mais feitos aqui pelo Tom Savini, e que mesmo eles sendo bons, eles não são excepcionais a lá o Tom Savini. Mas eu não vou negar, eles cumprem bem o seu papel e tem umas mortes bem bacaninhas aqui. Você também tem umas tosqueiras, tipo uma marca que a franquia
aqui adquiriu e que vai ter em alguns filmes aqui à frente ainda, que foi todo começo de novo filme você tem um flashback mostrando tudo que aconteceu no último filme. Então o filme começa aqui, você literalmente tem um flashback mostrando todo o final e desfecho do filme anterior, velho. É brega, é tosco e envelheceu mal demais isso. Até porque são flashbacks longos, cara. Eu acho que é um flashback às vezes de 10 minutos, tio. E também aqui você não tem nenhum personagem de maior carisma tirando o próprio Jason. E aqui falar de carisma do Jason, né? Porque no primeiro filme, além da Pamela Voorhees, que era um baita personagem, você também tinha a Alice, que era a protagonista, e que era um personagem interessante, era um personagem legal, bem feitinho, bem atuado pela atriz, mas que eles tiveram que tirar nesse filme, matar ela logo no começo, porque a produção e a atriz não chegaram num acordo salarial. E você também tem no roteiro várias decisões bobas e falhas que são meio costumeiras em filmes de terror e slasher. Então, não sei se dá pra colocar como um defeito isso aqui. E no quesito história, meio que você não teve nenhuma inovação, porque a história é literalmente a mesma, só muda a figura do assassino agora. Mas se tem uma coisa que é legal aqui, eu gosto como o final é feito, porque no final das contas, a nossa protagonista, ela consegue chegar na cabana do meio do mato lá, que o Jason tá isolado e morando, e ela encontra lá a cabeça da Pamela Voorhees junto do suéter dela, e pra dar aquela enganada no Jason, porque tem ali o mommy issues do cacete, ela veste o suéter e finge ser a Pamela Voorhees. E que no fim das contas é um plano que mais ou menos dá certo ali, mas beleza, encerramos o filme. Ah não, antes de encerrar o filme, você também tem aqui um último jumpscare, que é o Jason pulando na protagonista, que também aconteceu lá no primeiro filme, que no caso do primeiro filme era ali no lago com a Alice, mas é basicamente a mesma coisa, e que novamente é um repeteco de ser uma sequência de sonho da protagonista. Sexta-feira 13 parte 2 é meio engraçado, porque eu não acho ele melhor que o primeiro, ele não tem importância que o primeiro, mas eu acho que ele envelheceu melhor. Ele tem uma cara de que parece que pro primeiro filme eles não tinham tanto orçamento, e aí pro segundo eles tiveram e meio que fizeram um remake logo em seguida, sabe? Então sei lá, cara, eu acho que se você me der a opção de assistir o primeiro ou o segundo, talvez eu prefira o segundo, eu não sei. E é então que nós chegamos no ano seguinte, sim, só um ano de diferença, agora em 1982, com Sexta-feira 13, parte 3. Chris é uma jovem que possui uma casa em meio ao Crystal Lake. Sendo assim, ela viaja para essa casa com seus amigos no intuito de curtir o final de semana. No entanto, uma figura espreita as redondezas e começa a matar todos os jovens. Novamente, o diretor Steve Miner retorna para a direção do filme. E novamente, assim como o segundo filme, a gente tem um filme recheado de altos e baixos. O primeiro baixo, ou talvez alto, depende de como você olha, é que como o segundo filme não foi bem nas bilheterias, eles precisavam de um chamariz para o terceiro filme, e a decisão de ser o chamariz foi tornar ele um filme 3D. Numa época em que os óculos 3D eram literalmente aqueles óculos de papel feitos com um lado vermelho e um lado azul, você já consegue imaginar como era o 3D, né? E além de tudo, o 3D nessa época, meio que qualquer coisa em 3D era algo incrível, inovador. Então quando você assiste, você vê que o 3D ele é usado para muita tosquice. Então você tinha 1 milhão de coisas voando na tela e você tem umas cenas muito nada a ver, cara, tipo a mina oferecendo um beck pro amigo e aí a cena em 3D, ou até mesmo o cara ali brincando e jogando um ioiô e a porra do ioiô em 3D. É aquilo, é um baixo ou um alto, depende de como você olha. Porque na moral, cara, isso tudo vendo hoje em dia fica bem engraçado. E um outro grande baixo é que mais uma vez a gente teve o primeiro filme sendo replicado aqui, cara. E isso é de várias maneiras. Mortes misteriosas acontecendo em primeira pessoa, o assassino sendo escondido até o final, várias coisas desse tipo. Isso porque o roteiro ele é bom em partes, mas ele não ajuda muito em outras. E uma coisa que eu gosto bastante nesse filme é que ele se esforça para dar dificuldades e explicar os vários clichês do filme de terror. Então, em certo momento, você vai ter uma gangue de moto que vai tirar a gasolina
gasolina do carro da galera que tá ali na casa da Chris. Então mais pra frente no filme, quando a Chris tentar fugir pelo carro, ele não vai pegar e não vai ficar só aquela coisa tosca da personagem ligando o carro e o carro não funcionando simplesmente porque o roteiro não quer. Mas você também tem decisões bem erradas, tipo, o filme ele tem muito personagem até ficar excessivo. Outra decisão ruim é a Chris, que ela tem um trauma porque uma vez ela dormiu na floresta e um cara começou a perseguir ela, mas ela não sabe que é o Jason e ela é traumatizada, e isso inserido do nada é uma coisa que não tem pé nem cabeça. E você também tem uma péssima coisa nesse filme, que é o gordinho loser insuportável nesse filme. Ele é chato, ele é inconveniente, ele é responsável por 1 milhão de jumpscare barato e ridículo, mas ele serve pra uma coisa. É ele que tá usando a máscara de rock que o Jason pega. E com isso nós temos o grande ponto alto desse filme, que é nós termos pela primeira vez a figura icônica do Jason como a gente conhece. E que além da gente ter a figura icônica do Jason, aqui ele já tá um pouquinho Jasonzado mesmo. Porque você tem bastante morte aqui, tem algumas mortes bem brutais que eu acho bem bacana, tipo um cara que fica plantando bananeira toda hora e aí o Jason corta ele pela metade, que é sensacional. E uma coisa que eu gosto ainda nesse filme, que eu acho que até é bem feitinho, é que nesse filme o Jason ele ainda é literalmente uma pessoa. Tipo, eu sei que ele tem uns momentos sendo imortal, mesmo ele sendo um cara mortal, tipo, receber uma machadada na cabeça e, sei lá, tá vivo no próximo filme. Mas eu acho bacana, até torna a tosquice dele ser um pouco mais lerdo e tal, um pouco mais crível. Aliás, só pra você acompanhar a história, até porque até agora a gente falou de basicamente 3 filmes iguais, no final desse filme a gente também tem a protagonista vencendo Jason ali, enforcando ele, dando a machadada na cabeça. E aqui também você termina com uma sequência de sonho dela sendo atacada, só que dessa vez pela Pamela Voorhees, mas também no lago. De novo isso, cara. Vai entender, né? Cara, sobre Sexta-feira 13 parte 3, não tem muito mais o que falar. Eu acho que eu vou ser esculachado aqui, mas até esse ponto na franquia, ele é o meu favorito. Eu acho um roteiro bem amarradinho, um roteiro até competente, bem construído, personagens legaisinhos, e aqui a gente tem o Jason clássico, cara. Tem suas coisas toscas, tem seus defeitos, tem suas ruindades, eu jamais direi que ele é melhor do que o primeiro. Mas eu gosto dele e eu gosto dos rumos que ele começa a traçar pro futuro dessa franquia. Mas que pra falar do futuro da franquia, vai ficar para um outro vídeo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver mais sugestões de vídeo aqui pro canal, deixem nos comentários. Novamente, essas franquias, elas sempre dão um trabalhão para fazer, é bastante pesquisa, é bastante edição, então se você puder reconhecer o canal, se inscrevendo, tendo gostado dele, dando like no vídeo se você gostar dele e compartilhando para fãs de Sexta-feira 13, fãs de terror, fãs de slasher, de verdade, ajuda realmente muito esse canal piquitucho aqui. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar aqui, eu espero ver você na próxima e até o próximo vídeo.